Você não quer ter filhos. Ok, é uma escolha, é uma opção sua. Por que que, digamos assim, por que você, que é mulher, é obrigada a ter filhos? Você não quer. Ah, dentro da sua vida não cabe a maternidade. Eu, quando decidi que eu não ia ser mãe, foi realmente muito pensado. Eu não tenho filhos. E eu tinha um estilo de vida na época, quando eu decidi não ser mãe, eu tinha um estilo de vida que não cabia filho na minha vida. Não cabia. Eu amo criança, sempre amei, sempre convivi com muitas crianças, a vida inteira, a vida inteira. Eu criei filhos de outras pessoas também, mas ter filhos era bem diferente. Por quê? Ter filhos implica em você ter rotina, em você realmente abdicar situações da sua vida, coisas da sua vida, para você se dedicar mais aos filhos. E a minha forma de pensar também era muito diferente da minha época, das minhas amigas da época, porque elas tinham filhos e continuavam a vida delas normal. Elas iam para as baladas, elas trabalhavam e os filhos ficavam com as mães delas lá, ficavam com as avós. Eu nunca fui a favor disso. Nunca fui. Acho que isso é legal? É. Mas, gente, quem tem filho tem que criar os filhos que tem. Não é justo você querer ter filhos, realizar um sonho e pegar esse teu sonhozinho e jogar cada dia na casa de um, né? Porque você não quer abrir mão do seu trabalho, você não quer abrir mão da sua balada, você não quer abrir mão da sua academia e você não quer abrir mão da sua vida, mas você quer ter um filho, porque a sociedade lhe obriga a ter um filho porque você é mulher. A sociedade lhe cobra isso porque você está chegando a uma certa idade. A sociedade lhe cobra porque Deus me livre uma mulher sem filho, onde já se viu. Nada disso tem a ver, cara. Nada disso. O importante é você, mulher, resolver, você, mulher, querer ou não. Se você quer muito, você gosta muito e você tem todas as condições para ter, quando eu digo todas as condições, é mental. Você ter na sua cabeça o seguinte: minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Muita coisa que eu faço em solteira, que eu faço quando não sou mãe, eu não vou fazer depois que eu caso ou depois que eu tenho filhos. Minha vida vai mudar. Precisa ter essa consciência. E que é muito importante aceitar essa mudança. Porque a criança, ela precisa de rotina, ela precisa de cuidados, ela precisa da presença da mãe, ela precisa estar segura no quartinho, na casinha dela, precisa ter você ali nos primeiros passos, nas primeiras palavras, porque é desagradável. Então hoje, cada dia mais, as mulheres não estão mais querendo ser mãe. Por que elas não estão querendo ser mãe? Porque muda a vida toda e a vida está muito difícil, gente. A vida está muito difícil. Nem todo mundo tem um bom emprego, um bom salário, nem todo mundo tem uma casa própria. É claro que se você for esperar por tudo isso, você nunca vai ter filho, claro. Mas quando você tem um meio caminho andado, né, onde você já tem uma certa estrutura, onde você tem um bom emprego, você já tem uma estrutura financeira e econômica mais estabilizada, mesmo jovem, porque tem muito jovem que tem uma vida financeira e econômica estabilizada. Não é porque você chegou lá na velhice, lá nos 80 anos, é que você estabilizou sua vida. Não, eu conheço muitos jovens, né? Inclusive tem relatos lá no meu blog de jovens que hoje na faixa de 30 anos já tem casa própria, tem carro próprio, já tem uma vida própria. Já são pais até, já tem família, sustentam suas famílias. Como tem alguns aí de 30 para cima e que não fazem nada, ainda vivem na aba do paizinho e da mãezinha, né? Aí é que esse aí, então, nem pensar em ter filho com um homem desse, gente. Pelo amor de Deus, corra disso. Mas voltando lá. Então, você, mulher, que decidiu que você não quer ser mãe, mas que você tá na dúvida em relação à sociedade, em relação aos seus pais que estão querendo ser avós, em relação à sua irmã que quer ser titia, seu irmão que quer ser titio. Nada disso tem que importar para você, minha filha. Nada disso. Se você ficar nessa crença aí, você não vai fazer nada, você vai acabar tendo filho, você vai ficar infeliz, você não vai ter, também vai ficar infeliz. Então, em primeiro lugar, decida com firmeza, com certeza o que você quer. Não quer.
Então você assuma que você não quer. Por quê? Até uma certa idade você pode ter filhos. Depois de uma certa idade você não pode mais. Você entra na menopausa e você não pode mais ter filhos. A menos que você adote, né? Ou alugue alguém para ser barriga de aluguel, né? Mas não vai ser do seu ventre, certo? Mesmo que você se arrependa, você vai ter filho, mas não vai ser do seu ventre. De alguma forma você vai ter um filho ou filhos. Mas é muito importante a sua maturidade, a sua consciência do quê? O que é importante para você como mulher? O que é importante para você como mulher? É trabalhar, é ter a sua própria vida, não ter horários, não ter que ficar presa. Por quê? Criança tem rotina e você precisa entender que criança precisa dessa rotina. Tem horário para acordar, para dormir, tem horário para se alimentar, o horário da escola. Chegou da escola, você tem que ajudar os exercícios de casa, você tem que levá-la ao médico. É para a vida toda. Não é para de vez em quando, é para a vida toda. Então, é uma decisão muito séria. Mas, em primeiro lugar, quando decidi, eu decidi sozinha. A decisão que eu tomei foi minha. Eu não fui pela cabeça de ninguém. Sabe por que eu não fui? Porque simplesmente eu não comentei com ninguém. Ninguém soube. O tempo foi passando e ninguém soube que eu não queria ser mãe. Ninguém soube que a minha cabeça já estava pronta e preparada para isso. E quando as pessoas me cobravam, filho, não vai ter filho, não? E aí, o tempo está passando, você não vai ter filho, não? Eu entrego na mão de Deus, seja o que Ele quiser. Eu dava esse tipo de resposta assim e eu saía de perto. Porque eu não falava nada. Se eu falasse, aquela pessoa ia buzinar coisa no meu ouvido, a outra vinha buzinar outra coisa no meu ouvido, e daí? Eu ia ficar toda confusa, toda na incerteza. Porque tem gente, né, que fala assim, ai meu Deus, como pode uma mulher não ter filhos? Você vai se arrepender, hein? Aí ferrou, cara. Aí ferrou. Porque aí você fica com aquela criança que você vai se arrepender. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí quando você ficar velha, quem vai cuidar de você? E aí? Será que eu vou ficar velha? E quando eu ficar velha? A gente resolve, lá na frente tudo se resolve. Eu não vou ficar pensando em ter filhos para fazer desses meus filhos uns cuidadores de mim. Não. O que é um pecado, sabe? Eu vejo hoje jovens, assim, na faixa de 20 e poucos anos, que tem pais, assim, mais idosos e que, coitados, estão lá. Claro, tem que cuidar. Vai abandonar os pais? Não vai. Mas são jovens e estão cuidando dos pais. Muitas vezes não podem trabalhar longe, não podem fazer cursos, não podem progredir no emprego porque não tem como ir embora e deixar os pais. Estão aí tendo que segurar essa onda. E é difícil. Quem já cuidou de idoso sabe o quanto é difícil cuidar de pessoas idosas. O quanto isso consome o nosso tempo, né? É gostoso? É agradável? É. Mas quando se tem uma estrutura, quando você pode colocar uma pessoa para te ajudar, porque é um desgaste emocional também muito grande. Então eu não vou pensar em ter filhos, e você não tem que pensar em ter filhos, porque você tem que envelhecer e eles têm que cuidar de você. Ou você ter filhos por quê? Porque eu não quero ficar sozinha. Ninguém fica mais sozinho hoje em dia. A vida tem 1000 opções. Você tem assim um leque de coisas na vida para você fazer. Bem diferente do século passado, né? Das mulheres dos anos 50, que realmente essas mulheres, elas eram preparadas para casarem, ter filhos e cuidar do marido, dos filhos e do lar. Elas não faziam outra coisa. Então, a vida para ela não tinha sentido se não fosse esses três compromissos na vida dela. Não tinha sentido nenhum, né? Elas não faziam nada, não trabalhavam fora, não tinham como abrir o campo de oportunidades, era tudo muito restrito. Então elas eram mulheres do lar. E para ser mulher do lar, elas tinham todo o tempo do mundo. A minha mãe era uma mulher do lar. Maravilha de mãezinha. Ela cuidou de 3 filhos, ela criou a gente. Nós não fomos criados por ninguém, nós fomos criados por ela.
Meu pai saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa cuidando da gente. Então era ela que despachava a gente para a escola, fazia a nossa comidinha. Foi maravilhoso, foi lindo. Porque eu tive a minha mãe, eu fui criada pela minha mãe. E se eu tivesse filho, eu queria criar meu filho também. Então, um dos motivos pelo qual eu decidi não ter, e eu fixei isso na minha mente, eu quero ter filhos só se eu puder eu criar, eu passar o tempo todo junto dele, até que ele crie uma idadezinha em que ele comece a ir para a escola, daí sim. Mas até lá eu quero estar presente. E daí? É possível hoje? Eu pergunto para você aí do outro lado, é possível fazer isso? Você hoje ter filho e deixar de fazer as suas coisas porque você quer criar o seu filho? Você quer dormir e acordar com ele? Aí você quer estudar, você quer levar para a escola, você quer fazer a comidinha dele, quer passar o dia todo dentro de casa cuidando do seu filho, levar no parquinho, levar na praia. Você pode fazer isso, amiga? Eu pergunto a você, você tem como? Não, eu sei que não. A maioria não tem. A maioria não tem. Por vários motivos. Não tem por falta de grana, que realmente não é barato. Né? Você hoje tem um custo alto com o filho, você tem que dar um bom plano de saúde, tem que dar uma boa escola, uma boa educação, uma boa alimentação, e tá difícil. Principalmente quando você tem mais de um. Aí é que a coisa fica mais complicada ainda. E o mercado de trabalho está muito dividido entre homens e mulheres. Então tem muitas mulheres trabalhando muito, com um bom salário, mas tem muitos homens também não estão conseguindo emprego, como tem muitas mulheres que estão desempregadas e os maridos estão trabalhando, mas têm um bom salário, mas isso não quer dizer que esse bom salário vai dar para suprir todas essas necessidades. Então você acha justo você botar um filho no mundo para ele amanhã estar indo para a fila do SUS? Para ele estudar em qualquer escola? Eu não tenho nada contra nada estadual, municipal, mas essas coisas aqui no Brasil infelizmente não funcionam. Essa é a grande realidade. O hospital aqui no Brasil, se não for um hospital particular e que mesmo assim também tem problema, não funciona. As escolas públicas acabaram, não existem mais. Praticamente elas acabaram, ninguém consegue estudar. Eu estudei em escola pública e era excelente a minha escola. Eu passei para a faculdade, eu me formei, eu fui preparada para a faculdade, fui preparada. Eu fiz o meu admissão, eu fiz a pré-vestibular, eu fui preparada. Minha escola pública era maravilhosa, gente, era um espetáculo. Hoje em dia não tem. Então você vai ter um filho para quê? Se você não tem condições de pagar um plano de saúde bom, botar ele numa boa escola. Pense bem. É uma decisão que você tem que tomar, mas muito ciente. Agora, se você quer arriscar, mesmo sem essas condições todas, você tem um sonho enorme de ser mãe, você é louca para ser mãe, então, minha filha, encara e vai embora, vai em frente. Tenha seus filhos e seja lá o que Deus quiser. Agora, se você tem dúvida, ou é pior ainda, você tem certeza que você quer ser mãe, você vai ser mãe e vai em frente. Agora, se você tem dúvida, é muito ruim. Agora, se você tem certeza que você também não quer ser mãe, certeza, e que daqui a 10 anos, 20 anos você vai estar normal, vai estar bem, sem nenhum arrependimento, porque não rola, não adianta, tá? E você não fique preocupada, por quê? O mundo de hoje tem 1000 opções pra gente. Então, se você tem essas 3 fases da sua vida, a certeza, a incerteza e o medo, então você tem que pensar muito até você decidir alguma coisa. Mas o que você decidir, vá em frente, vá com coragem, ok? Não recua. O que você decidir, ser mãe ou não, vá em frente. Não recua e não fique preocupada com o que as pessoas vão pensar. O problema é de quem quiser pensar o que quiser. A verdade é você com você e a sua felicidade em jogo, ok? Falou. Escreve aí algum comentário que você quiser fazer e se inscreva também no meu canal, deixa um likezinho nesse vídeo, falou? Beijo, até o próximo. Vamos falar mais sobre esse assunto, porque eu não quero fazer vídeos longos, mas esse assunto é um assunto muito longo, tá? Valeu, bye bye.